Eu quero saudar os irmãos que estão online acompanhando a live conosco e os aqui presentes com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Reis, no seu capítulo 4, versículo de número 1. Segunda Reis, capítulo 4, versículo de número 1, que diz: E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Quero ler outro texto com os irmãos que se encontra no livro de Isaías, no seu capítulo de número 6 e versículo de número 8, que diz: Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. E mais um texto que se encontra em Jonas, no livro do profeta Jonas, no seu capítulo 1 e o seu versículo de número 1. Que vai dizer: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Amém? Os irmãos podem tomar o seu assento. Eu estive estudando esses 3 textos durante essa semana, e o Senhor falou grandiosamente ao meu coração sobre uma certa ocasião a qual eu estava passando. E o Senhor trouxe uma mensagem que diz respeito a como devemos tomar atitudes ou decisões em meio às dificuldades a qual nós estamos passando. A como tomar atitudes e decisões em meio às dificuldades a qual nós estamos passando ou também iremos passar sobre essa vida. E nesses 3 textos a qual nós lemos, nós podemos encontrar aqui 2 situações difíceis e também 2 situações exemplares para as nossas vidas. Como assim? Neste primeiro texto, ao qual nós lemos, em 2 Reis, no seu capítulo 4, nós vamos ver aqui a história de uma viúva. E essa viúva aqui, se nós formos parar para estudar essa palavra deste capítulo, nós vamos ver que essa viúva aqui não era uma mulher qualquer, mas como está bem descrito aqui no seu primeiro versículo deste capítulo, que vai dizer: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, ou seja, essa mulher era uma mulher de um servo do Senhor, era uma mulher de um dos filhos dos profetas. Ou seja, isso quer dizer que ela tinha um certo conhecimento da palavra do Senhor, ela tinha um certo conhecimento dos princípios, dos mandamentos do Senhor Jesus. E aí nós podemos ver que a situação ao qual essa mulher está passando em sua vida, certamente era uma situação difícil. Vamos reler novamente. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Nós vemos a situação a qual essa mulher estava passando. Era uma situação bem dramática e difícil, porque ela vivia com uma dívida, ela estava com uma dívida para pagar.
E como o seu marido já havia falecido, ela não tinha nada em casa que poderia pagar aquela dívida. E aí, naquela época, se nós formos parar para estudar também, nós vamos ver que na lei israelita, antigamente era possível que os credores da época levassem os filhos daqueles que estavam devendo até que para serem servos, até que aquela dívida fosse paga pelo mesmo. E nós podemos ver que essa mulher estava passando por isso. E aí um versículo que vai me chamar bem a atenção é o versículo de número 5, logo adiante, que diz... Logo após o versículo 3 e o versículo 4, que Eliseu vai pedir para ela pegar os vasos para encher de azeite, ela vai dizer, partiu, pois, deles, e fechou a porta sobre si e sobre teus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. O que mais me chama a atenção aqui é a convicção que essa mulher tinha em seu coração. Porque pelo momento ao qual ela estava passando, quando Eliseu pede para ela pegar esses vasos e pedir vasos à casa dos vizinhos, certamente ela poderia ter parado para pensar, meu Deus, eu estou passando por uma situação tão difícil, por um problema tão difícil sobre a minha vida, que está passando sobre a minha casa, e aí o servo do Senhor vem, eu estou aqui esperando uma resposta do Senhor, estou aqui esperando a solução do Senhor, e ele pede simplesmente para eu ir pedir vasos emprestados na casa dos meus vizinhos. O que será que os meus vizinhos vão pensar? Eles não podem saber sobre isso. O que eles vão pensar de mim? Eles vão saber da situação a qual eu estou vivendo, eles vão saber da dificuldade a qual eu estou enfrentando. Ela poderia ter pensado nisso. Mas o que me chama a atenção é a fé dessa mulher. Porque logo após que Eliseu manda, inspirado pelo Espírito Santo, manda que ela venha pedir esses vasos, ela simplesmente obedece pela sua convicção, pela sua fé, de que Deus poderia trazer uma solução sobre a vida dela. E o que mais me deixa impressionado nessa história é que como é incrível a forma de Deus agir sobre as nossas vidas, como é incrível a forma de Deus trazer solução sobre os problemas, sobre as dificuldades que nós encontramos sobre essas vidas. Porque por muitas das vezes nós estamos esperando uma solução para aquilo, nós estamos esperando uma resposta de Deus para determinada ocasião nas nossas vidas, e Deus traz. Só que Ele não vai trazer da forma qual nós estamos esperando por muitas das vezes. E é isso que me deixa impressionado. Porque o Senhor tem uma forma de trabalhar muito diferente daquilo que nós pensamos, daquilo que nós achamos que Ele vai fazer. Porque nessa ocasião aqui nós podemos ver que o Senhor usa apenas de uma botija de azeite e de vasos para poder fazer com que aquela dívida daquela mulher fosse paga. Algo tão simples que, ao nosso ver, nós podemos parar para pensar e falar, através de um vaso, através de uma botija de azeite, como? Não seria possível isso, aos nossos olhares, ao olhar humano. Mas o Senhor tem uma forma de trabalhar diferente, uma forma de trabalhar que nós não podemos compreender por muitas das vezes. Mas o que vai determinar que a situação possa ser restaurada, que a situação possa ser transformada, que a resposta venha vir para essa determinada situação difícil sobre as nossas vidas, vai depender da nossa fé, vai depender da nossa convicção na pessoa de Jesus. No segundo texto, ao qual nós lemos, lá em Isaías, no seu capítulo 6, no seu versículo 8, nós vamos ver que Isaías aqui estava sendo consagrado para ser um profeta. E nós vemos o tamanho da responsabilidade que estava sobre as mãos de Isaías. Por quê? Porque ser um profeta naquela época era algo difícil. Por que difícil? Porque o profeta era chamado para ensinar, para instruir o povo, mas também era chamado para repreender. Seja um povo, seja uma nação, seja uma pessoa, era chamado para repreender, instruir, ensinar. E por muitas das vezes poderia levar críticas sobre si. E diante da proposta que o Senhor faz a Isaías, ele simplesmente fala, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ele simplesmente se mostra disponível para ir à obra do Senhor, para fazer o ide do Senhor. Ele poderia ter parado para pensar também, falado, meu Deus, eu sozinho vou ir diante de nações para poder trazer a palavra do Senhor, para poder exortar, para poder repreender o povo rebelde, para poder ensinar pessoas. Eu sozinho, o que será de mim? Acho que eu vou recusar. Ele poderia ter pensado nisso. Mas o que Isaías tinha também era fé, era convicção
convicção de que o Deus ao qual ele servia estaria com ele por onde quer que ele passar. O Deus que ele servia estaria com ele por onde quer que ele deixasse a sua marca. O Deus de Israel estaria com ele, o capacitando, o usando por onde quer que ele fosse. Isso se chama fé, isso se chama convicção. E no último texto ao qual nós lemos, lá em Jonas, nós vamos ver aqui que também vai estar falando sobre uma vocação, sobre a vocação de Jonas. E essa passagem é bem conhecida porque nós sabemos que Jonas ele recebeu esse chamado e ele fugiu de diante da presença do Senhor. Mas se nós formos parar para pensar, ele teve motivo para fugir, teve. Porque o lugar ao qual ele ia, que era Nínive, se nós formos estudar na história, Nínive era uma cidade grande, era uma cidade conhecida no mundo antigo. Era uma cidade que era reconhecida pelas outras, mas também que tinha um testemunho horrível, tinha um testemunho de assassinatos, tinha testemunho de maldade, tinha testemunho de pecado. Era um povo pecador, era uma nação pecadora. E o lugar ao qual esse lugar ao qual Jonas estava sendo determinado para ir levar a palavra do Senhor, ele poderia morrer. Poderia, porque a maldade era tanta naquela época, que havia tido não sei quantas mortes por aquele povo maldoso, de coração mau. E aí Jonas ele simplesmente resolve sair da presença do Senhor, ele resolve simplesmente se afastar da presença de Deus para fugir do seu chamado. Porque lhe faltou uma coisa, algo que havia em comum entre Isaías e aquela viúva. Porque lhe faltou convicção, porque lhe faltou fé. Porque se Jonas tivesse a sua fé, nem que fosse um grão de mostarda de fé, ele iria com certeza aceitar a proposta do Senhor para a sua vida. Ele iria para aquela cidade pregar porque ele saberia que Deus estaria com ele, que Deus estaria o ajudando, que Deus estaria o fortalecendo, que Deus estaria o capacitando e usando diante daquela nação perigosa. Mas ele simplesmente saiu da presença do Senhor. E isso tem acontecido com as nossas vidas também. O Senhor, por muitas das vezes, tem dado chamado às nossas vidas, tem dado uma missão para nós fazermos, e nós simplesmente temos olhado para as estatísticas, temos olhado para a situação, e temos desistido, e temos fugido da presença do Senhor, e temos deixado de lado o chamado, temos deixado de lado aquilo que o Senhor nos pediu. Mas, será que isso é certo? Nós temos que parar para analisar. Como está sendo a nossa fé nos dias atuais? Como tem sido a nossa convicção diante desse Deus ao qual nós servimos? Será que nós temos fé? Será que nós cremos que esse Deus ao qual nós servimos, Ele está conosco? Será que nós cremos nos atributos desse Deus ao qual nós servimos? Será que nós estamos firmados na rocha? Será? Nós temos que parar para pensar nisso. Porque vai vir situações em nossas vidas, situações difíceis, situações de calamidade, alguns problemas poderão vir sobre as nossas vidas, porque o Senhor Jesus mesmo disse que nós teríamos aflições neste mundo. Mas para nós vencermos como Ele venceu, nós temos que ter a convicção, nós temos que ter a fé sobre os nossos corações, sobre as nossas mentes. Nós temos que estar firmados, senão simplesmente nós iremos fazer que nem Jonas, abandonar o chamado, abandonar a missão ao qual o Senhor nos ordenou. Nós iremos simplesmente desistir da caminhada, dependendo da situação. E isso nos mostra aqui duas situações, a qual, como eu mesmo disse, duas situações exemplares para as nossas vidas. Quais são? O exemplo de vida de Isaías e o exemplo de vida daquela viúva. Porque eles simplesmente obedeceram a palavra do Senhor, obedeceram o chamado. E todas as vezes que nós não temos essa convicção, todas as vezes que nós não temos essa fé em nossos corações, a obediência ela nunca virá. Porque toda vez que nós exercemos essa fé, toda vez que nós exercemos essa convicção, automaticamente nós vamos ser obedientes à palavra do Senhor. Nós iremos obedecer aquilo que Ele nos ordena. Porque se nós formos parar para pensar na circunstância, pode ser o Senhor mesmo falando conosco, diante de nós, pode ser Ele mesmo falando, que nós não iremos obedecer por medo.
simplesmente por medo, dependendo da situação, mas que nossos corações venham estar blindados com a palavra do Senhor, que nossos corações venham estar fortalecidos através da presença do Senhor, que nós não venhamos deixar que circunstâncias dessas vidas possam fazer com que nós venhamos nos desarraigar da presença dEle, que nós venhamos continuar firmados no caminho, prosseguindo para um alvo, prosseguindo para um destino, ao qual Ele mesmo nos prometeu. Como o jovem Jonathan mesmo disse aqui, nós temos que ter paciência diante das promessas do Senhor. E essa paciência tem que estar acompanhada com essa fé. Porque se nós não tivermos fé, nós vamos simplesmente achar murmurações, achar motivos para estar debatendo. Ah, será que isso vai acontecer sobre a minha vida? Ah, será que o Senhor vai cumprir mesmo? Na vida de fulano Ele cumpriu, mas na minha está demorando. As promessas que Ele tinha para a vida do meu irmão, cumpriu. Mas e as promessas para a minha vida? Está demorando. O que eu faço? Ah, eu vou desistir. Já que vai demorar, eu vou dar um pulo lá fora, depois eu volto para a presença de Deus. Isso vai bater nas nossas mentes toda vez que nós deixarmos que as circunstâncias dessa vida abale a nossa fé, abale a nossa convicção, mas que nós venhamos continuar prosseguindo firmes, segurando nas mãos de Deus, estando debaixo das tuas asas, debaixo da sua presença, debaixo dos teus cuidados, do teu amor, da tua misericórdia, da tua graça, que se renova cada manhã sobre as nossas vidas. Que nada venha impedir que o povo de Deus possa prosseguir com fé, com esperança, com perseverança, porque nesta caminhada o objetivo é manter firme, é manter constante, não retroceder, mas prosseguir, não desistir, mas continuar. Podem vir derrotas, podem, mas nós podemos perder uma batalha, mas a guerra está vencida pelo nome, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Amém? Que essa palavra venha estar concretizada sobre os nossos corações, venha estar empedrada sobre os nossos corações. Que nós não venhamos esquecer que aquele que nós servimos é um Deus poderoso, é um Deus eterno, é um Deus que cumpre aquilo que Ele promete para a sua igreja. É um Deus que vai estar conosco por onde quer que nós passarmos, se nós estivermos debaixo das suas asas, se nós estivermos debaixo da tua palavra. Ele vai estar conosco. Não precisamos temer situação alguma. O inimigo pode colocar em nossas mentes situações para que nós venhamos desistir, mas para que nós venhamos continuar firmes, que nós venhamos dizer não para essas situações e falar: o Deus ao qual eu sirvo é maior do que tudo aquilo que pode acontecer sobre a minha vida. O Deus ao qual eu sirvo, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele me prometeu. Amém? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Seja o nome do Senhor Jesus. Boa essa palavra e que nós possamos nunca desistir diante deste Deus, que as suas promessas são fiéis e verdadeiras. Ele cumpre, passa o tempo que passar. Nunca desista, nunca percam as esperanças, sempre confiante, porque o Deus que nós servimos, como já foi falado, é fiel e é verdadeiro. E após essa pandemia, o Senhor tem algo muito especial a realizar sobre essa nação, algo que nunca ocorreu. Algo que nunca ocorreu sobre a nação brasileira, sobre jovens, sobre a igreja dele. O derramar da virtude do Espírito Santo vai ser manifestado sobre essa nação. E prepara, jovens, porque ainda há a última colheita. Prepara a igreja, a última colheita. Ele está carimbando, ele já está carimbando aqueles ao qual vai ser utilizado pelos quatro cantos da terra, cheio da virtude, cheio da virtude.
porque esse Deus, as suas promessas não caem por terra. Ele morreu, deu a sua vida para resgatar a humanidade, e Ele vai concluir, e Ele precisa de você. Coloca-se na brecha, coloca-se na brecha. Você que está parado, retorne rápido. Você que ainda não tomou a decisão, mas tem sido evangelizado, decida-se logo, porque você vai fazer parte deste exército, em nome de Jesus. Amém? Lembrando que domingo nós estaremos novamente reunidos. Domingo é culto de conscientização missionária. Presbítero Neto vai estar dirigindo esse culto. Culto de conscientização missionária, falando sobre missão, sobre missionários contribuintes, intercessores, missionários com chamada específica. Demorou 16 anos para que se cumprisse uma chamada de Deus na minha vida. E esses 16 anos eu não fiquei estacionado. Sempre tive ativo, realizando a obra com agente missionário, como pastor de igreja, e se cumpriu depois de 16 anos aquilo que o Senhor tinha me falado em 98. Em 98 se cumpriu. E Ele é fiel para cumprir sobre a vida de qualquer um ao qual Ele tem feito essa promessa. Amém? Então, nós queremos agradecer a todos os nossos irmãos que se encontram conectados conosco, aqueles que irão estar participando também, vai estar assistindo esse vídeo, e que as bênçãos do Senhor manifestadas nesta hora, que ela continua sendo manifestada na vida de todos aqueles que irão ter acesso a este culto desta noite, para a glória do nome poderoso de Jesus. Amém? Os demais jovens, nós gostaríamos que todos os nossos jovens estivessem aqui, e eu só estendi o convite àqueles ao qual ia ter a oportunidade pelo fato da restrição que está empenhada sobre a nossa cidade, e por esse motivo os demais não foi convocado, mas foi convocado a estar participando online, por esse motivo. Amém? Mas vocês têm o mesmo valor ao qual cada um desses que participaram tem diante de Deus e também a nós. Amém? Que Deus abençoe todos os meus irmãos. Agradeço a todos que estão aqui presentes, participando juntamente conosco desse culto. E nesta noite queremos estender o convite a você que está parado na caminhada, ou você que ainda não tomou uma decisão, que convide Jesus, se arrependa diante dele, convida ele para ser o Senhor da sua vida. Você que está com alguma causa impossível, apresente a ele esta causa, né? Seja enfermidade, seja problemas financeiros, conjugal, problemas familiares, qual venha a ser esse problema, você apresenta a ele. Nós estaremos orando. E esse Jesus, o Todo-Poderoso, que tem o poder nos céus, na terra, abaixo da terra, Ele irá realizar o milagre sobre a sua vida. Convido os irmãos a se pôr em pé, já estamos finalizando. Os nossos irmãos, Pastor Elande estará transmitindo o culto hoje também, a partir das 20 horas, já faz 5 minutos que ele está transmitindo na AD Marília. AD Marília, os irmãos conectam aí, e os que estão juntamente conosco, e tem mais 1 hora de culto, até as 9, o pastor Elande está transmitindo ali também na cidade de Marília. Estamos aqui em Guanambi, Bahia, e o pastor Elande na cidade de Marília, onde a nossa sede é a nossa base. Amém, meus irmãos? Vamos estar orando. Algum pedido de oração aqui? Amém? Esteja orando pela família do nosso irmão Carrinho, ali da Gameleira. Ele perdeu o pai há 5 dias, e agora faz 5 dias que o pai dele faleceu, e hoje às 10 da manhã sua mãe também faleceu. Já estava bem debilitada de saúde, não é de Covid-19 não, é de enfermidade mesmo, de velhice, e perdeu, com 5 dias perdeu pai e mãe. Então os irmãos estejam aí orando pela família do nosso irmão Carrinho, da região da Gameleira.
São João, e esse jovem sofreu um acidente no domingo e foi só encontrado no outro dia as estradas de chão ali, e meia deserta, e está suspeitando aí, está indo para Salvador, mas vamos estar orando, né? Que os médicos suspeitam até que ele quebrou a coluna, mas vamos estar orando para que Jesus estenda as suas mãos e que venha completar o milagre, que o milagre já aconteceu na vida dele, pelo fato dele estar vivo, sofreu um acidente em lugares desertos que só quem mora aqui na região sabe esses lugares como é, e ter permanecido vivo já é um milagre. E vamos orar para que o Senhor venha reverter essa situação e que ele possa sair ileso dessa situação. Amém? Oremos. Jesus, nós te louvamos, nós o adoramos o teu nome, por tudo quanto o Senhor tens realizado em nossas vidas, pelos milagres que tu tens operado. Senhor, meu Deus, nesta noite, por aqueles que se arrependeram e estão tomando a decisão diante de ti, pelos filhos pródigos, por aqueles ao qual tu morreste, pagaste o preço, Senhor, e que se arrependeu, que é um pecador, e que está lhe convidando para ser o Senhor da sua vida. Eu lhe peço, Senhor, por aquele casal que está vivendo, Senhor, com atritos conjugais, que venha entrar com providência, que venha restituir casamentos, que venha restituir famílias, que venha curar o que está enfermo, libertar o que está oprimido, a esse jovem que se encontra, Senhor, a caminho de Salvador, para ser diagnosticado pela medicina naquele lugar. Senhor, completa o milagre sobre a vida dele, opera um milagre sobre a vida dele, Senhor, livra, Senhor, de toda essa situação, dando a vitória completa sobre esse jovem e todos quantos se encontram desenganados. Nós o pedimos pela família do nosso irmão Carrinho, Senhor, que perdeu o pai e a mãe tão perto, Senhor, que venha consolá-los, confortar os vossos corações de toda aquela família, para a glória do teu nome é que nós oramos lhe pedindo, Senhor. Continue com as tuas mãos estendidas sobre as nossas vidas, sobre a tua igreja, Senhor, nesse estado da Bahia, sobre o Brasil, sobre as Américas, a Europa, Senhor, sobre a África, a Ásia, as Oceania, sobre o mundo. Estenda as suas mãos para, Senhor, salvar, para operar milagre. Em o teu nome é que nós oramos lhe pedindo. Continue levantando ceifeiros para a tua seara, continue capacitando, continue enviando sustento para a glória do teu nome é que nós oramos, crendo em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos. Um ótimo final de semana abençoado na presença do nosso Deus. Amém. Até domingo.